Dou-lhe agora nota de que estreamos hoje um novo espaço, uma nova rubrica com a assinatura do nosso grande Joel Cleto. Chama-se Por Estes Dias. O Joel está aqui connosco. Joel, é um gosto receber-te. Para já é um gosto reencontrar-te em direto, para começar. E depois, mais um espaço teu na nossa informação é de facto um luxo. Portanto, vamos a isso. Tens aqui assuntos muito interessantes, como sempre, para falar connosco e com os nossos telespectadores. Vamos ao primeiro bloco que está relacionado com esta altura que estamos a viver, que é as festividades de São João. Exatamente. E por estes dias, completam-se 40 anos sobre aquele que é um dos ícones da cidade do Porto, a escultura do Cubo da Ribeira. Com efeito, foi nas festas de São João de 1984, há 40 anos, que foi inaugurado essa obra-prima de José Rodrigues. E importa relembrar, pelo menos a quem já tem alguma idade, ou se calhar de um modo surpreendente dizer aos mais novos, que quando a escultura surgiu foi não só uma pedrada no charco, como provocou imensas reações da diversidade. Era conhecido até como uma caixa de bolachas na Ribeira. Porque quando o Cubo é inaugurado e ali aparece, em boa verdade nós não tínhamos ainda, já tínhamos, mas ainda não tínhamos muita arte contemporânea enquanto obra pública na cidade. E havia algumas, bem mais discretas, em sítios novos da cidade. Agora, quando surge o Cubo da Ribeira do José Rodrigues, com efeito é algo de completamente inusitado, ainda por cima num espaço histórico. E muita gente não compreendia, enfim, o valor e a importância desta escultura, que tem, curiosamente, umas origens arqueológicas. Com efeito, 4 anos antes, em 1980, aquele local tinha sido objeto de uma escavação arqueológica. Foi das primeiras intervenções arqueológicas com as novas metodologias científicas na cidade de Porto. Uma escavação dirigida por Armando Coelho Ferreira da Silva, que desce ali na Praça da Ribeira cerca de 1 metro e a 1 metro de profundidade encontra vestígios, e estamos a ver aqui imagens dos desenhos que os arqueólogos fazem na altura, e encontra vestígios de uma fonte do século XVII. Não estavam lá as pedras todas, mas a ideia foi reconstruir essa fonte. E é isso que vai acontecer 4 anos depois. Mas reconstruir, pelo que penso saber, reutilizando algumas dessas pedras. Exatamente. Algumas, não é? É isso. Nós hoje vamos até ao Cubo da Ribeira. Claro que a nossa atenção se prende na escultura, no cubo, mas em boa verdade o cubo está ali numa superfície de água, num tanque, e se repararmos no tanque, a forma do tanque é exatamente este desenho que estamos a ver aqui, que era o desenho do século XVII do tanque original. Agora no tanque lá temos em betão, mas essas pedras que foram encontradas em 1980 foram reutilizadas na fonte que sustém o cubo. Muito interessante também e que se calhar faria com que muita gente que ainda hoje olham de forma assim um pouco enviesada para esta escultura, um dos ícones da cidade de Porto, é perceber o seu significado. Certo. E o significado é muito interessante. Porque, se virmos imagens agora do cubo, apercebemos que ele está assente, digamos, nesse espelho de água e num repuxo. Aliás, conseguimos perceber... Como estamos agora a ver nesta imagem, não é? O cubo parece estar suspenso neste repuxo. Ora, o que José Rodrigues aqui nos faz é consciente de que a cidade do Porto só existe, e o nome diz tudo, Pedro, e nós tantas vezes repetimos o nome da cidade até nos esquecemos. Porto foi como uma cidade portuária, mercantil, que o Porto nasceu, se afirmou e cresceu ao longo dos séculos. E, para isso, foi fundamental esse canal que é o Rio Douro. Sem o Rio Douro não existia a cidade. E o que José Rodrigues aqui nos coloca no cubo é exatamente isso. Aquele elemento de água é uma representação do rio. E apesar de ser água, uma coisa imutável, sempre a alterar, a verdade é que é o Rio Douro que suporta e que dá estabilidade à cidade. E a cidade é aqui representada pelo cubo. Exatamente. Portanto, um cubo equilibrado, sua sustentação graças ao Douro.
E mais do que história da nossa cidade, é cultura geral, que tu acabaste aqui de nos explicar. A seguir, tens outro tema muitíssimo interessante e que está relacionado com o nosso grande Luís Vaz de Camões. Sim, continuamos nas efemérides e, por estes dias, de facto, estamos a iniciar as comemorações a nível nacional dos 500 anos de Camões. Camões que, ao que se sabe, nunca passou pela cidade do Porto, apesar de nos Lusíadas ter ali uma passagem muito interessante em que ele diz: lá na leal cidade de onde teve origem, como é fama, o nome eterno de Portugal. Sem nunca dizer Porto, ele de facto descreve o Porto desta forma tão bonita. Bom, e há poucos dias, aquela que é outra das grandes instituições e outro dos grandes ícones da cidade do Porto, que é a Torre dos Clérigos, deu início a uma série de iniciativas para assinalar os 500 anos de Camões. Foi feita uma palestra e uma exposição. Uma pequenina exposição, um espaço para exposições temporárias da Torre dos Clérigos, mas que tem, enfim, a virtude de nos permitir ver aquele que é um dos raríssimos exemplares da primeira edição dos Lusíadas. O Ateneu Comercial do Porto é a instituição que possui este exemplar e, numa parceria com a Torre dos Clérigos, permite agora que seja visível. E, portanto, é um motivo para se poder ir à Torre dos Clérigos, um motivo acrescido, agora certo, para poder ver claro. este exemplar dos Lusíadas. É curioso, porque existem cerca de 30 exemplares em todo o mundo. Há muita gente que pensa, outras instituições que pensam que têm um exemplar da primeira edição, porque, imagina tu, já no século XVII já havia fakes e foi feita uma edição falsa, supostamente, da primeira edição dos Lusíadas. Dessa segunda edição, que se intitula Primeira, há muitos mais exemplares, mas como nos descreveu a professora Rita Marnoto, da Universidade de Coimbra, que esteve na abertura desta iniciativa, de facto, não há dúvidas, este exemplar do Ateneu Comercial do Porto é um dos raríssimos 30 exemplares da versão e da edição original. E aí está ele, acabaste de nos falar dele e acabaste de nos mostrar. Sim. A exposição vai se manter durante todo o verão. Portanto, temos tempo para visitar. Olha, eu tenciono visitar, digo-te já. Portanto, é só entrar de férias e vou lá dar um saltinho. Muito bem. Joel, a seguir vamos falar, tens dois exemplos muito importantes para nos dar relacionados com direitos humanos. Pois, infelizmente os direitos humanos estão na ordem do dia. Não é infelizmente porque, obviamente, a guerra na Ucrânia e em Gaza nos colocam, uma vez mais, na ordem do dia a questão dos direitos humanos. E no início deste mês, na Faculdade de Letras da Universidade de Porto, houve um interessantíssimo encontro sobre direitos humanos e património cultural. De que forma é que o património e os direitos humanos se cruzam, e é um tema premente, e que foi um encontro internacional, reuniu diferentes especialistas, diferentes áreas, e com múltiplas origens. Eu permito-me salientar, entre várias, por exemplo, a intervenção de Bruno Zétula, um diplomata da... Mais rapidamente, que estamos quase no final do tempo. Muito bem. Um diplomata da Unesco, brasileiro na Unesco, também um representante de uma ONG, um sírio, Ezebir Sabrin, que trabalha com a sua organização Heritage for Peace, trabalha mesmo em cenários de conflito, resgatando, recuperando património. E depois há o património imaterial. Uma investigadora da Universidade do Pará falou-nos muito sobre a extração mineral na Amazónia e os impactos que isso tem também na preservação do património, enfim, dos usos e costumes das populações indígenas. Queres, nesta matéria dos direitos humanos, dar-nos outra novidade? Quero uma novidade, em boa verdade, até há 2 dias estava sob embargo, não era possível noticiar, mas agora já é possível. Durante a semana passada esteve aqui em Portugal, mais precisamente em Viana e Vila Praia de Âncora, Seyran Ateş. Seyran Ateş é uma advogada alemã de origem turca, uma mulher islâmica, e que tem tido uma enorme ação em torno das questões dos direitos humanos, o diálogo entre religiões, também nos direitos da mulher. Já foi indicada para o Prémio Nobel da Paz, recebeu vários prémios
E, no entanto, ela está sob proteção internacional, sob proteção policial, porque a sua posição relativamente ao papel da mulher em torno da religião islâmica fez com que setores mais extremistas a venham perseguir. Colocam-na em risco. E, curiosamente, Sim. ela veio cá a Portugal para participar numa iniciativa de valorização do caminho português de Santiago, enquanto um espaço cultural, patrimonial, mas também de paz e de encontro de gente de várias. Muito bem. Várias, Joel, para terminar, em 20 segundos, vais-nos levantar um véu sobre o sobre caminho da episódio, história. exatamente, sobre o episódio de hoje dos Caminhos da História. Muito rapidamente. Estamos numa altura em que também estamos a assinalar 61 anos da Ponta Rábida, mas nós vamos lançar o nosso olhar sobre um outro ícone, uma outra famosa ponte do Porto, que é a Ponte Dom Luís, que curiosamente, pouco antes da construção da Ponta Rábida, foi também ela intervencionada pelo grande gênio, Muito que foi bem. Edgar Cardoso. Para ver Mas às... logo à noite, depois das notícias. Muito bem. Joel, muito obrigado por teres vindo nesta rubrica que passa a ser tua todas as segundas-feiras. Já estaremos. Muito obrigado.